O certo é que o Cruzeiro está trilhando um caminho para, no mínimo, brigar por títulos, para brigar por títulos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então, eu considero aí que talvez desde 2018, quando a gente conquistou a Copa do Brasil pela última vez, o Cruzeiro não gerava tanta expectativa no seu torcedor. Eu estava falando sobre isso também mais cedo. Claro que o Cruzeiro tem que cumprir esse objetivo agora e é favorito para isso, passar pelo CRB, com o devido respeito, mas respeitando, jogando bola e não é falando antes nem nada, né? E buscando esta vaga e aguardar o chaveamento. Acho que isso é um fator que é importante, o chaveamento aí de quartas de final, caso o Cruzeiro realmente chegue lá, e é a expectativa de todos nós. Mas ter a parada também, eu acho que isso vai dizer muito como as equipes vão retornar, né? Será um cenário para muitos, talvez, diferente. Claro que eu não. Isso aí vai ser tema mais para frente, que nós vamos debater. O Cruzeiro tem a chance de ir para a parada aí para a Copa do Mundo de Clubes na liderança da Série A e não vejo, a parada vai quebrar o ritmo e etc. Pô, vamos ter mais tempo aí para dar uma reajustada no físico também, para treinar mais, para receber aí algumas peças que vão chegar com investimentos aí nessa janela de meio do ano. Então, e sei que todos os outros vão fazer isso também. Mas esse Cruzeiro jogando e não se transformando totalmente, né, aí do bom para o ruim, e a gente não consegue acreditar isso, né? Porque no ano passado teve aquela história dos jogadores que chegaram, uma dificuldade para se jogar, e aí cada um foi entrando de um jeito na equipe, mas dessa vez acho que as coisas estão mais controladas e esse Cruzeiro voltando nesse ritmo, a gente vai forte aí. Claro que se vier um chaveamento ali, dependendo de quem passar e já bate um Cruzeiro e um Flamengo nas quartas de final, um Cruzeiro e Palmeiras nas quartas de final, aí tudo pode acontecer, né? Mas eu tô confiante de que o Cruzeiro vai chegar longe aí. O objetivo continua tendo que ser estar na Copa Libertadores em 2026. Ponto. Agora, dependendo aí dessas fases aí de chaveamento em Copa do Brasil, passando pelo CRB, eu vou ficar bem otimista aí que é um time que se tornou confiável, né? E eu acho que nunca é demais a gente falar isso e trazer aqui na Samuca TV. Quase 2 meses atrás, 2 meses e 2 dias, a gente estava perdendo para o Mushuc Runa no Mineirão. Dia 9 de abril. 11 de junho, 2 meses depois, a gente está nesse cenário aí, podendo assumir a liderança da Série A, né? Ô, Valu, se fosse se a convocação da seleção brasileira fosse por mérito mesmo, né? Muita gente ia ficar fora e muita gente ia para a convocação, né? O que o Caio vem fazendo já nos últimos meses aí, e ele mantendo isso para frente, o Richarlison, com todo respeito ao atleta, né? Ele não tem que estar na convocação da seleção, né? Jogando o que ele vem jogando aí nesse ano, nos últimos tempos aí de Tottenham, pelo amor de Deus. Então, se e eu espero de verdade, porque essa convocação aí não foi do Ancelotti, né? Não foi do Carleto, e ele vai ser importante ali com alguns jogadores, né? Com esses mais experientes aí no grupo. Mas se tiver alguma justiça, o Caio Jorge jogando isso aí, ele vai ter que estar na lista, né? Eu diria que o Yuri Alberto estava na frente, mas teve uma lesão muito séria, né? Vai demorar um tempo aí para voltar. Então, de centroavante aí, quem mais no mundo afora tá pronto aí para receber uma oportunidade? Difícil, difícil. No futebol brasileiro, quem tá à frente aí do Caio? Então eu queria ver. Eu sei que isso vai ser. Eu não, até não, nessa de seleção aí, eu prefiro que ninguém seja convocado, sabe? Mas pro atleta, velho, imagina. E tem até que ver, né? Porque eu acho que um dos bônus aí do Caio é ir pra seleção, véio. Mas aí eu acho que o Cruzeiro gastaria um dinheirinho feliz, porque é uma valorização também, né?
Se tiver lá no final do ano que chegar uma proposta, véio, e ele for para a seleção, a proposta vai ser muito mais alta, né? Então, acho que uma coisa tá ligada à outra aí. A camisa que foi lançada aí recentemente, né? E aquela com as listras, pela primeira vez, será utilizada pelo Cruzeiro neste duelo diante da equipe do Vitória. Você estava me perguntando aí sobre a questão dos pendurados, né? Lembrando que o Cruzeiro tem um desfalque certo, que é o Christian, né? É uma baixa, inclusive, importante, né? Nesse elenco hoje, a gente não tem um cara para fazer a função Christian no time, né? Caio, Pedro e Valu. Não temos. É um desfalque pesado, não só pelo ótimo momento do Christian, mas pela função que ele cumpre, né? Uma função muito específica. O Christian, pelo lado direito, se encontrou, consegue taticamente ser impecável e fisicamente entrega muito também, né? É um cara que tá conseguindo chegar bem à área, que consegue recompor bem, ajuda o lateral direito que tiver por ali, seja o William, seja o Wagner. Então, é um desafio para o Leonardo Jardim, né? O Christian pode não ser o melhor jogador desse time na questão técnica, e realmente não é, mas ele é um dos mais importantes para o bom funcionamento da equipe do Leonardo Jardim. Foi uma discussão que a gente teve aqui em uma das lives um pouco mais para trás, do começo dessa semana, sobre a importância do Christian e sobre quem substituiria o Christian. E eu concordo plenamente com a visão tanto do Caio quanto do Samuel sobre essa importância e essa função do Christian, ela ser muito específica. Porque eu lembro daquela pergunta que eu tive a oportunidade de fazer para o Christian no pós-jogo aqui na Samuca TV, de Cruzeiro e Palmeiras, né? E ele fala sobre ele ter uma preferência de jogar como segundo volante, mas ter sido transformado pelo Leonardo Jardim ali numa espécie de meia pela direita. E aí teve uma live que a gente fez aqui à noite, Valu e Samuel, que a gente falou que a função ali do Christian é a função Robinho naquele Cruzeiro do Mano Menezes, né? De ser um meia pelo lado direito, um cara mais construtor por aquele lado, mas tem um aspecto físico, de ser um cara que pressiona, de ser um cara que puxa as transições do Cruzeiro. Então acho que vai fazer muita diferença, porque hoje a gente não tem um atleta ali para cumprir as mesmas funções do que o Christian, mas acho que existem nomes aí que são viáveis dentro do contexto que o jogo deve oferecer para poder entrar, não desempenhar o mesmo que o Christian tem desempenhado, mas que podem ajudar muito o Cruzeiro. E aí, só para completar, o Valu, os pendurados, né? Depois, quando retomar o campeonato, o Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio em casa. Cássio, Kaique e Caio Jorge. Acho que são esses. Quem mais tomou? Alguém tomou cartão contra o Palmeiras? Cartões contra o terceiro. Cartões contra o Palmeiras. Kaique, Jardim, o Christian, né, que acabou sendo o terceiro, e o Eduardo, o Samuca. Foram os que tomaram cartão. O Mister estreou os cartões dele contra o Palmeiras. Pode parar, viu, Mister? Pode parar por aí. Nessa aí eu vou dar um desconto que o Abel é uma mala sem alça. Vale falar do retorno do Vidalba, né, Samuca? Vidalba, que ficou de fora contra o Palmeiras, volta contra o Vitória. Volta e faz a dupla ali com o Fabrício e o Gamarra nem relacionado. Isso. E como que é o sistema, né? A gente ia passando batido aqui por mim, viu, Caio Fábio?